Convido os irmãos a ficar de pé. Abrir as Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Eu vou ler juntamente com os irmãos o versículo 29. Juízes 11, 29. Amém? Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido e maravilhoso, estamos aqui mais uma vez diante de Tua presença, Pai. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, agora através da Tua palavra, Deus. Fala profundo, oculto e escondido, Senhor, os nossos corações. Fala, Senhor Jesus querido e santo, que não sejam as minhas palavras, Pai. Aleluia, Deus, mas que sejam as Tuas palavras, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos, Senhor, da Tua parte. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podeis assentar. Nós já sabemos a história do livro de Juízes. A palavra de Deus vai nos dizer que logo após ali a morte de Josué, o povo ficou, entrou o juiz, saiu o juiz, entrou o juiz, saiu o juiz. E chegou um momento que o povo se encontrou sozinho. A palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Pois havia muita ruindade no coração das pessoas, havia muita maldade, acima de tudo havia muita desobediência. E o Senhor se entristecia com a desobediência, se entristecia com a idolatria, se entristecia com tudo aquilo que o Senhor já tinha feito de milagres, maravilhas, prodígios, livramentos, suprindo ali toda a necessidade, e mesmo assim o povo virava as costas para Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, que a Bíblia diz dessa forma: o Senhor os entregou à mão dos amonitas. Só que, olhando aqui a palavra do Senhor, o Senhor me fez ver esse texto, onde a Bíblia nos relata que mesmo aquele caos, mesmo em meio àquela muvuca, digamos assim, em meio àquela turbulência, em tudo aquilo que estava acontecendo de ruim, tinha um homem ali, chamado Jefté, a qual a palavra de Deus nos diz que ele era um homem, que ele era filho de uma prostituta. Ele não era um homem, Jefté, ele não era um homem que a gente pode dizer que veio de uma boa linhagem. Ele não era um homem, meus amados irmãos, que tinha uma história ali, que podemos dizer que era correta. Não, Jefté veio ser gerado através de um relacionamento do seu pai com uma prostituta. E a Bíblia nos diz que a história de Jefté nos leva e vai nos mostrar que os filhos, os seus irmãos, por conta deste fruto que foi fora do casamento, gerou ali nos seus irmãos raiva, gerou ali nos seus irmãos inveja, gerou ali nos seus irmãos ciúme. A Bíblia vai nos dizer que agora os seus irmãos ficam com raiva de Jefté e o expulsa da cidade de seu pai. Jefté agora ele foge porque os seus irmãos querem pegá-lo, os seus irmãos querem matá-lo, seus irmãos eles não querem ele ali, ele não faz parte da linhagem, ele não faz parte daquele povo, ele não faz parte daquela história.
e agora ele então, a Bíblia vai nos dizer que ele foge. Porém, mesmo depois de Jefité ter fugido, a gente vê que foi no meio daquele caos, no meio daquela confusão toda, no momento que os amonitas estavam ali castigando o povo, tomando a cidade, os seus irmãos precisam de ajuda. Os seus irmãos precisam de ajuda porque eles não podem com os amonitas. E a palavra de Deus vai nos dizer, um pouquinho antes, lá no comecinho, no versículo 1 mesmo, do capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer a história de Jefité e ela vai declarar que Jefité, ele era um homem valente e valoroso. Jefité, ele não tinha, meus amados irmãos, como marcante em sua vida a característica de ser o filho de uma prostituta. Não era algo marcante em sua vida ser um homem que não estava ali na sua linhagem. Não era uma característica da vida de Jefité aquela presença marcante de ser um bastardo. Não. A Bíblia nos relata que Jefité era um homem valente e valoroso, a ponto de agora os seus irmãos estarem passando por tudo isso, eles lembram, nós temos um irmão, e ele é valente, e ele é valoroso. A Bíblia nos diz que agora, quando eles começam a passar por todo esse tormento, eles vão atrás de Jefité. Eles vão atrás de Jefité para que ele possa lutar, juntamente com eles, para vencer a batalha contra os amonitas. E me chamou a atenção porque Jefité, meus amados irmãos, ele diz assim para eles: ora, mas foram vocês que me expulsaram. Foram vocês que me fizeram sair da casa de nosso pai. Agora vocês vêm até mim e vocês querem a minha ajuda e vocês querem a minha presença para que eu lute contra os amonitas? E então os irmãos ali eles falam para Jefité que precisa dele, e Jefité ele fala: então vamos fazer um acordo. Eu vou com vocês, eu vou lutar com vocês, mas eu quero ser o capitão. Eu quero ser o líder. Eu quero estar na frente. E a palavra de Deus vai nos dizer que os seus irmãos assim aceitam. Eu vou ler juntamente com os irmãos para que os irmãos possam entender. Vou ler aqui no versículo. Vamos ler no versículo 26. Do capítulo 11, versículo 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente dares aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. A palavra de Deus diz que Jefité ele aceita ali o que os irmãos falam para ele. Eu queria ler juntamente com os irmãos, mas era no versículo 9, onde diz exatamente o que eu te falei. Versículo 9 diz assim: então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de ti, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então aqui conta isso que eu falei para os irmãos. Ele fala: se eu for com vocês, eu serei por cabeça? Eu serei como capitão? Eu serei ali como líder? E ali eles falam: sim, que o Senhor seja a nossa testemunha, assim será feito. E ali, eu lendo a palavra de Deus, a gente já vê que tem ali uma aliança entre eles. A gente percebe que há ali uma aliança entre ambas as partes, a qual um fala e o outro firma a sua palavra, confirma e diz sim, assim será feito.
E o Senhor me fez lembrar esta noite, na minha vida mesmo, que Ele não se esquece das alianças que nós fazemos com Ele. Ele não se esquece das alianças que nós fazemos com Ele, da mesma maneira que nós não nos esquecemos das alianças que Ele faz com a gente. Porque nós, servos de Deus, temos sempre na ponta da língua: Senhor, o Senhor fez a aliança. Foi lá com Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, o Senhor prometeu, não somente para Abraão, Isaque e Jacó, mas o Senhor prometeu para a sua geração, para a sua descendência. E eu faço parte dessa descendência, eu faço parte dessa geração. Senhor, o Senhor prometeu que não me deixaria, não me abandonaria. Foi uma aliança que o Senhor fez. Senhor, o Senhor prometeu que não acabaria mais o mundo com água. Foi uma aliança que o Senhor fez. Então nós costumamos sempre a falar com o Senhor das alianças. Nós costumamos sempre a falar para o Senhor as promessas que Ele nos fez. E o Senhor me fez lembrar esta noite, eu me lembrar das promessas que eu fiz para com Deus. Através desta palavra, meus amados irmãos, eu lendo aqui, eu fiquei assim pedindo um discernimento para o Senhor me fez entender sobre esta aliança, não somente sobre o voto que nós vamos ver, mas sobre a aliança, sobre a palavra, sobre a promessa, sobre aquilo que nós dizemos, meus amados irmãos, na presença do Senhor, porque aquilo que nós dizemos na presença do Senhor não é passado desapercebido na parte de Deus. Pela parte de Deus não é passado desapercebidos. Nós vemos aqui que nem mesmo entre os homens é passado desapercebidos. Eles falam: olha, que o Senhor seja nossa testemunha. Se você for conosco, você será o cabeça. E então ali eles firmam isso. E Jefité agora vai com eles para a batalha. Só que, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jefité, quando ele retorna, agora ele não retorna mais sozinho. Jefité, ele fez ali uma aliança com aquele povo, com os anciões, a palavra de Deus vai nos dizer dessa forma. Só que ele quer retornar, mas ele não quer retornar só com a sua valentia. Ele não quer retornar só com a sua força. Ele não quer retornar sozinho. Ele sabe por quem ele vai lutar. Ele sabe com quem ele vai lutar. A palavra de Deus agora nos declara que Jefité não voltou sozinho. E como, Daniele, você tem a certeza? Porque nós acabamos de ler no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E quando o Espírito do Senhor vem sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, a gente sabe a diferença que tem. A palavra de Deus vai nos dizer que Sansão, quando o Espírito do Senhor se apoderava sobre a vida de Sansão, ele tinha força. Força, meus amados irmãos, de 100 homens, muito mais que isso. Ele tinha uma força grandiosa. A força de Sansão, ela não vinha do seu cabelo. A força de Sansão, ela não vinha do homem. Ela não vinha de uma força natural. Ela vinha da obediência que Sansão tinha para com Deus. A obediência que Sansão tinha para com Deus fazia com que o Espírito do Senhor se apoderasse da vida dele. E ele tinha aquela força. Jefité agora ele quer esta força. Jefité agora ele quer isto diante da vida dele. Ele fala: eu vou voltar. Eu vou voltar, mas eu vou voltar como um cabeça. E a palavra de Deus me fez, meus amados irmãos, entender a história de Jefité. Jefité, mesmo sendo expulso por seus irmãos, mesmo sendo rejeitado, Jefité não guardava em seu coração mágoa. Jefité não levava em seu coração a tristeza. Jefité não levava em seu coração aquele rancor. Jefité não estava enraizado com o seu passado. Jefité, ele falou mesmo. Você vai me dizer assim: Daniele, mas Jefité, ele falou: vocês me expulsaram, agora vocês vêm atrás de mim. Sim, ele lembrou, meus amados irmãos. O fato dele lembrar não significa que ele estava guardado no seu coração ódio. Sabe por quê? Porque quando nós somos magoados, nós somos feridos, nós não esquecemos. Nós não esquecemos quando as pessoas viram as costas para nós. Nós não esquecemos quando somos magoados, entristecidos. Mas nós não podemos fazer daquela tristeza, daquela mágoa que nos fizeram, uma coisa rancorosa para guardar em nossos corações. Nós não podemos, meus amados irmãos, fazer daquela mágoa, daquele rancor, algo que nos faça nos prender ao passado. Porque tem gente que não consegue caminhar para frente, não consegue receber as vitórias da parte de Deus, porque está enraizado com o passado. E o passado, ele magoa. O passado, ele entristece. O passado, meus amados irmãos, ele muitas das vezes não nos traz lembranças boas. Mas Jefité agora ele quer olhar para frente.
Jefité agora, ele quer olhar para frente. Ele quer caminhar, mas sem nenhuma mágoa. Ele quer caminhar, mas sem nenhuma tristeza. Ele quer caminhar, mas, meus amados irmãos, sem o seu passado. Jefité, ele não fica agora pensando, mas eu sou filho de uma prostituta. Mas eu sou filho de um outro casamento, de um outro relacionamento. Minha linhagem nem é real. Mas eu nem sou um filho igual a todos vocês. Não, meus amados irmãos. Muitas das vezes nós ficamos assim porque nós pensamos, mas eu nem sou filho de pastor, eu nem sou filha de pastora, eu nem nasci num evangelho, eu nem fui criada desta maneira que todos os outros foram. Não, meus amados irmãos, Deus olha para você agora. Deus está vendo o seu interesse agora. Não importa se você é ou não filho de pastor, não importa se você não tem ou não aquele estudo que os outros tenham. O que você, meus amados irmãos, tem que entender é que quando você for chamado, você diga sim para Deus. Porque o dizer sim para Deus é uma aliança. E foi isso que Deus me fez lembrar. Quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu fiz com Ele uma aliança. Eu fiz com Ele uma promessa. A palavra de Deus vai nos dizer que Jefité, ele vai, só que agora ele resolve fazer um voto. Ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir por ir. Ele não quer ir, meus amados irmãos, e depois levar o nome de que Jefité venceu, Jefité conseguiu, ou nós conseguimos porque Jefité estava na frente, porque ele é um homem valente e valoroso. Jefité, ele quer levar o nome que venceu, mas foi por causa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele faz um voto. O voto de Jefité, meus amados irmãos, é um voto de fé. Eu lendo a palavra do Senhor e estudando, alguns dizem que o voto de Jefité foi um voto de tolo. Outros dizem que o voto de Jefité foi um voto sem consequência. Outros dizem que o voto de Jefité foi um voto sem pensar. Outros dizem que foi um voto na emoção. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 30 que Jefité faz esse voto. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Mas será mesmo que Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, não sabia quem sairia logo após Jefité chegar para recebê-lo? O nosso Deus, que é Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, não sabia quem sairia? A palavra vai nos dizer quem saiu. No versículo 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho e nem filha. E com certeza minha mãe não vai lembrar dessa palavra que ela me falou uma vez, e eu era muito jovem quando ela ficava me contando as histórias da Bíblia, e minha mãe contando aquela história, e para mim, eu confesso aos irmãos que era uma história da Bíblia, mas entrava como uma história mesmo. E eu fiquei triste, eu chorei, porque eu falei, meu Deus do céu, a única filha dele, e que voto foi esse que ele fez? E a gente pode imaginar a filha vindo, toda feliz, alegre, como a Bíblia nos relata. Não só imaginamos, mas a Bíblia nos fala. Alegre, feliz, dançando para receber o pai, que tinha acabado de chegar da batalha e tinha vencido. A palavra de Deus vai nos dizer que Jefité, vendo a sua filha chegando para recebê-lo, ele agora lembra do voto que ele tinha feito.
rasga as suas vestes. Quando ele viu que era a sua filha que estava vindo, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele rasga as suas vestes e diz: ah, filha minha, muito me abateste, e é dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Jefité tinha a certeza do voto que ele tinha feito com Deus. Jefité, ele sabia sim a gravidade do voto que ele tinha feito com Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós estudamos um pouco e vemos as pessoas falando, a gente começa a entender por que as coisas de Deus, muitas coisas de Deus, Deus trabalha conosco no particular. Imagina, meus amados irmãos, se Jefité conta meus amados irmãos, este voto para alguém. Por que as pessoas o chamam de tolo? Porque está vendo aqui o que ele está falando. Imagina se Ana, quando ela está ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor por um filho, imagina se alguém escuta a Ana falando: olha, eu quero muito ter um filho, eu almejo muito ter um filho, o meu coração arde por ter um filho, mas quando eu tiver um filho, eu vou dá-lo até a casa do Senhor, eu vou levar este filho até a presença do Senhor, este filho ele não vai ficar comigo, este filho vai ser para o Senhor. Talvez se alguém escutasse Ana dizendo isso, ia chamá-la de tola. Ia dizer que o voto de Ana foi um voto sem sabedoria. Como assim você pede para o Senhor um filho e agora você tem um filho e você vai dar ele para a casa do Senhor? Você não sabe o que você está falando? Você não sabe que voto que você está fazendo? Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para os pais de Sansão, e nós vemos que ali houve uma obediência da parte deles para com o Senhor. Se nós olharmos para a vida deles, nós vamos dizer assim: mas como? Agora que eles vão ter um filho, eles pegam esse filho, e a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor fala para eles que esse filho vai ser separado. Mas que voto de tolo! Ele vai pegar agora o seu filho e vai dar também para o Senhor. Ele vai ficar lá no templo, ele vai ser um homem separado, ele não vai poder compartilhar das outras coisas que todo mundo, porque o Senhor o pediu. Talvez se Abraão, meus amados irmãos, contasse ali, aleluia, para outras pessoas aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, as pessoas iriam dizer: mas Abraão, não faça isso. Você não está vendo que isso aí é um voto de tolo que você está fazendo? E agora você pode me dizer: mas Daniele, a palavra de Deus em nenhum momento diz que foi Deus que pediu para Jefité fazer este voto para com ele. Este foi o voto que Jefité fez para com Deus por livre e espontânea vontade. E quando eu olho, meus amados irmãos, para isto, aí que me faz acreditar mais ainda que foi muita fé que Jefité teve. Porque foi um voto por livre e espontânea vontade. Quantas das vezes não temos mais a coragem de fazermos um voto, mas para o Senhor, por livre e espontânea vontade? Quantas das vezes, meus amados irmãos, nós colocamos em nossos corações, até mesmo um voto, seja lá ele qual for, de dinheiro ou não, um voto de compromisso ou não, nós só fazemos porque somos impulsionados a fazer. Fazemos um voto com um valor porque um pastor levanta, alguém levanta e fala: quem quer fazer um voto para o Senhor, para ajudar na construção do templo, para ajudar na reforma, para ajudar a comprar algo, levanta a sua mão, faça um voto. Muitas das vezes fazemos porque somos impulsionados a fazer. Quantas das vezes não fazemos, meus amados irmãos, uma aliança quando o pastor nos exorta a orarmos, a jejuarmos, mesmo nos dias de consagração, e mesmo assim não fazemos, ou fazemos só porque somos impulsionados. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jefité agora, ao olhar para a sua filha, aleluia, ele lembra do voto que ele fez para com Deus. Jefité era um homem, meus amados irmãos, que conhecia sim a lei. Jefité era um homem que sabia sim da lei. Ele sabia que a lei dizia que aquele homem que abrir a sua boca para fazer o voto com Deus, ele tem que cumprir o voto. Ele agora olha para a sua filha saltitando, aleluia, a sua filha toda feliz, e ele diz assim: ah, minha filha, tu não sabes o voto que eu fiz para com Deus. O voto que eu fiz para com Deus envolvia você. O voto que eu fiz para com Deus envolve a tua vida. O voto que eu fiz para com Deus envolve você. E eu não vou deixar de cumprir o voto que eu fiz para com Deus.
E quando a gente começa, meus amados irmãos, a ler a palavra do Senhor, a gente vai ver a resposta da filha. E isso foi o que me deixou mais maravilhada. Porque a resposta da filha também precisa ter fé. Quando a gente vê, meus amados irmãos, o momento de comunhão entre a família. Quando a gente vê, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus fala, que o que é ligado na terra é ligado no céu, é porque tem que ser ligado, meus amados irmãos, na terra primeiro para ser ligado no céu. A palavra de Deus vai nos dizer que a filha fala assim: meu pai, aquilo que tu fizeste, o voto que tu fizeste, porque tu ganhaste essa vitória, assim será feito. A sua palavra, meu pai, você não vai deixar de cumprir. No versículo 36 ela diz: meu pai, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. A filha tinha a certeza que quem vingou não foi a força do pai. Quem vingou não foi a coragem do pai. Quem vingou não foi a ousadia, não foi a história que o pai carregava. Quem vingou os seus inimigos foi o Senhor. E ela agora diz: meu pai, eu entendo. Meu pai, eu entendo a gravidade deste voto. Meu pai, eu entendo o compromisso deste voto. Eu entendo agora, meu pai, tudo aquilo que você falou. Então cumpra tudo aquilo que você falou. E meus amados irmãos, o Senhor me fez lembrar quantas promessas nós fazemos para Deus, aleluia, através, meus amados irmãos, de uma vitória que nós conseguimos. Quantas promessas nós fazemos para Deus quando alcançamos de Deus um livramento. Quantas promessas fazemos para Deus quando alcançamos de Deus uma vitória. Ah, Senhor, estarei mais ainda na tua casa se eu conseguir essa vitória. Ou até mesmo porque conseguiu, ah, Senhor, porque eu consegui esse livramento do meu, aleluia, da tua casa, o meu pé não vai se apartar. Ah, Senhor, porque a minha filha, o meu filho foi salvo, agora eu farei um jejum todo domingo. Ah, Senhor, porque eu consegui essa vitória, agora eu orarei de madrugada sem cessar. Meus amados irmãos, quantos de nós estamos sendo, meus amados irmãos, covardes? Covardes, e o Senhor está falando é comigo mesmo. Quantas das vezes nós somos covardes? Covardes porque não fazemos, meus amados irmãos, cumprir aquilo que nós mesmos prometemos a Deus. Aquilo que nós mesmos abrimos a nossa boca para falar para o Senhor: Senhor, eu vou fazer tal e tal coisa. E a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, que o homem ele não pode voltar e não cumprir, porque aí sim é um tolo. Aquele que vota e não cumpre, aí sim está fazendo tolice. Mas Jefité, meus amados irmãos, ele em nenhum momento fez algo que desagradasse a Deus. A palavra de Deus nos diz que Jefité agora ele vai cumprir o seu voto. Jefité agora ele vai cumprir aquilo que ele tinha feito para o Senhor. Jefité, meus amados irmãos, ele entendeu aquilo que nós louvamos aqui nesta noite, que tudo vem de Deus. Jefité, meus amados irmãos, ele entendeu que ele era um homem, aleluia, rejeitado. Ele era um homem rejeitado e expulso da sua cidade. Ele era um homem, meus amados irmãos, aos olhos das pessoas, sem história. Jefité era um homem de uma mulher qualquer. Ele entendia isso na sua vida. E aí Deus vai lá e lhe concede uma filha. Ele tinha uma família. Ele tinha uma filha, uma única filha. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que ele cumpre o voto. No versículo 37, ela diz assim: dize-me mais a seu pai, faze-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desças pelos montes, e chorem a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel. A sua filha fala: pai, me deixa agora ir com as minhas amigas. Me deixa ir agora 2 meses com as minhas amigas. Eu quero chorar. Eu quero chorar porque eu não vou ter um casamento. Eu quero chorar porque eu não vou te dar netos. Eu quero chorar porque eu não vou ter filhos. Eu quero chorar. Eu quero chorar porque o voto que tu fizeste me envolveu.
e eu também quero fazer com que tu cumpras este voto. E é maravilhoso quando a gente lê essa palavra que ela fala, vai eu e minhas companheiras. E a gente vê que Deus sempre prepara pessoas para estar conosco em todos os momentos. Ela não foi sozinha. Ela subiu com as suas amigas. Ela chorou com as suas amigas. As suas amigas sentiram por ela. As suas amigas sofreram por ela. A palavra de Deus diz que ele fala para a filha, vai minha filha, fica lá por 2 meses. E então ela retorna. E quando ela retorna, no versículo 39 diz assim, e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel. E quando eu li essa palavra, eu confesso para os irmãos que se a gente fica lendo a palavra de Deus, é uma coisa, a gente vai ler outras coisas, literalmente. Quando a gente vai procurar um estudo, uma coisa aqui, outra coisa ali, e se a gente não estiver ali muito centrada, a gente acaba saindo, né? E ali no versículo 40 diz assim, as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileadita, por 4 dias no seu ano. Por 4 dias no ano. E ali eu estava lendo ali a palavra do Senhor, mas aí eu fui procurar o estudo e eu quase que me confundo aqui, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o homem matou a filha. Jesus amado, o homem matou a filha, mas não, né? E até mandei uma mensagem para o pastor, perguntando, pastor, não quero ficar confusa não, né? Mas pastor, não, irmã. Ele simplesmente entregou a filha para o Senhor. E ele sabia que ela não teria filhos, ela não casaria, ela não daria neto. É preciso ter muita fé. E quando a gente vê isso, e a gente vai ver os estudos, e eu falo porque a gente sempre, né, a gente vai pregar, a gente busca, nós não somos sabedores de nada. É só o Espírito Santo de Deus que fala em nossas vidas, mas eu fiquei pensando, como que a pessoa vai chamar Jefté de covarde? Como que vai chamar um homem de tolo? A palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus, o pastor sempre está lendo aqui com a gente, eu quero ler juntamente com os irmãos para encerrar, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, que vai falar sobre os heróis da fé. E eu vou ler aqui só o versículo, vou ler só o versículo 31 para ficar mais claro, e o versículo 32 que diz assim. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité. Então, a gente entende que Jefité foi um homem de fé. E aqui ele fala, né? Davi, Samuel e dos outros profetas. Então, a gente entende que para fazer voto também tem que ter fé. A questão do voto, meus amados irmãos, é saber para quem estamos votando. Por que estamos votando? Tem que ter uma causa, tem que ter um motivo. O voto, ele jamais pode sair de uma emoção. O voto, ele jamais pode sair da boca para fora. Porque as coisas de Deus, a gente sempre tem que ter um entendimento que é com propósito. Pode ser considerado por mim e por você o mínimo possível. O mínimo possível. Talvez aquilo que a gente vai falar, a gente fala assim, nossa, mas foi uma coisa tão simples. Eu falei que eu ia estar lá todo domingo. Eu falei que eu ia estar lá, eu ia fazer tal coisa. Você falou diante de Deus? Você falou para Deus? Você fez um compromisso com Deus? Deus, meus amados irmãos, fez Jefté entender que ele não é um Deus de brincadeira. Ele deu a vitória. Talvez, meus amados irmãos, se Jefté não tivesse fé suficiente para manter o seu voto, digamos que Jefté não tivesse fé, porque é preciso fé para manter o voto, o suficiente para manter o seu voto.
Digamos que naquela hora que ele vê a sua filha ali, e ele se entristece, e ela chora, e ele chora, ele falasse assim: minha filha, claro que Deus vai perdoar. Claro que Deus vai me perdoar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito aqui. Deus está vendo. Eu não tinha em minha mente que era você que ia sair. Eu não tinha em meu coração que era você que ia sair. Talvez se Jefité falhasse para com Deus, no sentido do compromisso que ele fez, talvez a sua filha não teria filhos. Talvez também não daria neto para ele. Talvez também não se casaria. E sim porque ele não cumpriu o voto. Mas Deus, meus amados irmãos, fez Jefité entender que a palavra dita para o Senhor, ela é escrita. E o Senhor, Ele cobra. Então, que nós possamos entender que o voto, ele não é para termos medo. Não é para termos medo de fazer voto com Deus. É para termos compromisso do voto que fazemos com Deus. Porque Deus não esquece. Amém? Foi o que Deus falou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.